Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Rupper. Vamos para mais um conteúdo de educação física, abordando aqui o sistema positivo com o IFA 1, tá? Vamos falar então de práticas corporais, emoções e autoconhecimento. Bem, é importante a gente entender que cada pessoa vai ter um direcionamento para determinadas atividades que geram mais conforto, que geram mais prazer, atividades em que você consegue organizar melhor a sua prática, tá? Sendo elas práticas desportivas ou exercício físico. Então pode ser uma aula de jump, uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta e até mesmo práticas que são correlacionadas com atividades de alto desempenho, tá? Na área esportiva, ou até mesmo práticas de aventura, como rapel, o rafting, para quem gosta de trilha, desde as trilhas mais tranquilas até aquelas mais desafiadoras, tá? Há um complemento também falando do sentimento que muitas das vezes você pode ter, diferente do habitual no dia a dia, dentro dessa prática esportiva, né? Então, às vezes, você pode ser muito introvertido no seu dia a dia, porém, quando praticando um esporte ou uma atividade dessa, né, de escrita, você pode muitas das vezes mudar um pouco o seu aspecto emocional, né? Então, você pode externar algum sentimento que você não externaria em uma prática do dia a dia. Dentro de um aspecto mais de autocrítica, de autoconhecimento, é importante abordar também a questão da influência, né, do esporte com relação a torcidas organizadas. Então ele aborda para a gente quantas vezes as torcidas organizadas de seu time foram assunto em jornais por conta de violência nos estádios. E eu ainda amplio dizendo, por casos de racismo, por casos em que houve uma não aceitação de uma torcida adversária em detrimento, às vezes, da região em que eles vivem, ou até mesmo por alguma cultura específica individualizada daquele povo, tá? Então é importante a gente entender que isso deve ser combatido o tempo inteiro. E dentro da questão do autoconhecimento ainda, o autor lista para a gente práticas esportivas ou até exercícios, né, como ferramentas para que a gente possa nos conhecer melhor. E pergunta qual é aquela em que você acredita ter melhor performance, né? Até porque dificilmente a gente tem uma ótima performance em todas. Se a gente colocar os 4 esportes mais trabalhados na educação física escolar, como o vôlei, handebol, futsal e o basquete, é bem provável que você vai ter um direcionamento em algum desses esportes, né? Podem ter pessoas que citem, professor, eu consigo desenvolver bem todos eles. E até em esportes alternativos, nesses esportes não culturais, quando apresentados para a turma, tem alunos que de fato eles têm é, um multidirecionamento de habilidades aí em várias modalidades esportivas. Porém, eu conheço alunos, por exemplo, que demandam muito bem atividades aquáticas, né? Outros em atividades de esportes de rede, outros em esportes de precisão. Então, é comum que você vá direcionar aí qual é aquela área de maior conforto em que também você apresenta maior habilidade. Lá na página 8, a gente aborda o tema de nos conhecermos melhor através de práticas corporais. E é um tema muito recorrente e importante da gente analisar, que é o iniciar em uma atividade física e permanecer nessa atividade, né? Existem índices que alarmam para a gente grupos de pessoas que iniciam atividades, porém não as concluem. E o livro aborda justamente da necessidade de superar o estado de repouso do nosso corpo e também de superar a vontade de parar, a vontade de você não fazer mais, de não retornar, por exemplo, no dia seguinte, na semana seguinte. São aquelas pessoas que iniciam um projeto verão, né? Então entra numa academia e você começa a fazer atividade, porém não dá continuidade. Você entra numa escolinha, você inicia uma restrição alimentar, modifica a sua dieta e você não consegue dar sequência nesse plano alimentar. Então há necessidade da gente se colocar aí dentro de um programa também em que a gente inicie e permaneça, tá? Então, a autossuperação coloca você constantemente diante de suas limitações. E não há nada melhor do que conhecermos, né, as formas de esforço que são feitas e também buscar aí metodologias e inspirações para que possamos nos superar todos os dias. E o autor nos apresenta uma prática interessante que está muito relacionada à questão de superação de suas capacidades físicas, né? E ele cita aqui o CrossFit
Eu ampliaria ainda para musculação, para os derivados do CrossFit, né, o cross-training, o treinamento funcional, e todas as atividades em que há necessidade de você gerar nova sobrecarga, havendo um desconforto para que a nível corporal possamos gerar uma acomodação, uma adaptação àquele esforço e àquela intensidade aplicada para que você possa reaplicar nova sobrecarga, tá? Bem, então o legal dessa modalidade, né, citando aqui o CrossFit, é não ter uma especificidade de qualidade física, o que significa que você deve desenvolver todas as qualidades, tais como força, velocidade, potência, resistência, flexibilidade e até precisão. Então é muito comum dentro de um circuito de treinamento dessas atividades em que você passe por estações em que você vai fazer mais exercício de velocidade, de agilidade, de força. Então, diferentemente de uma academia, em que você pode montar um sistema de treinamento em que você vai preconizar mais força bruta, você vai preconizar sobrecarga, né, nos quilos aplicados aos exercícios. No CrossFit, você tem aí multifatores envolvidos para que haja necessidade de você cumprir aquelas tarefas solicitadas. E é importante conhecer um pouquinho como é que é a estrutura de construção de uma aula de CrossFit, tá? Então nós temos aqui o aquecimento, a fim de preparar o corpo para receber carga mais intensa. Então é muito comum durante o aquecimento a gente ter já uma parcialmente alguns exercícios que podem ser utilizados no treino principal. Então pode ser desde uma corrida em volta do setor de treinamento, você pode fazer polichinelo, você pode pegar algum elemento, né, utilizado e você fazer com menor intensidade. Já vi aquecimentos, por exemplo, com um número reduzido de burpees, um número reduzido aí de polichinelo, de atividades até intervaladas também, tá? Para que você possa preparar, ter ali todas as características de aumento de frequência cardíaca, maior vascularização dos músculos, para que quando entre sim naquele momento em que a demanda mais intensa dos exercícios, você já esteja com seu corpo em preparação, esteja com ele aquecido, tá? A parte das habilidades, né, das skills, que ela é principalmente importante para que você possa gerar o conhecimento daquilo que é solicitado no treino. É comum para iniciante? É comum para iniciante. Porém, essa parte de habilidades também pode ser feita para aqueles alunos que já estão há mais tempo dentro da modalidade, porém, estão sendo ali apresentados algum elemento em que não era do hábito, não compõe o treino dele habitualmente. Eu dou como exemplo um centro de treinamento na qual eu fiz durante um período, né, aulas em que iniciou-se, por exemplo, o levantamento de peso olímpico. Então, pessoas que já eram até intermediários para avançado, que não estavam ali habituados a realizar o LPO, eles foram tendo que fazer microtreinos de habilidades para pegar desde coordenação, o gesto correto, né, do manuseio ali na barra. Inicialmente não era barra, eram cabos de vassoura para que você pudesse só fazer os movimentos, e aí gradualmente aumentando a complexidade para chegar em si mais próximo da perfeição do movimento, tá? E o OD, conhecido como treino do dia, que é justamente aquela parte principal, que é onde o professor que está ministrando aquela aula, ele vai, por exemplo, montar as estações, né? Então ele pode colocar um treino com 10 estações, na qual ele vai direcionar o tempo de atividade, o tempo de intervalo, quantos rounds a gente vai fazer naquelas 10 estações, e aí sim para que a gente possa finalizar o treino específico do dia, ok? Lembrando que é muito comum também ser adicionado, por mais que a literatura não tenha abordado, a volta calma. Então, muitas das vezes, uma atividade com o objetivo de baixar a frequência cardíaca, uma vez que a gente terminou um treino mais intenso, com voltas também em volta do set, uma sessão de alongamentos, ou até mesmo uma redução de intensidade e volume do trabalho realizado, para que gradualmente a gente possa baixar a frequência cardíaca desse nosso aluno. Dando sequência, eu pergunto a vocês, como está a sua qualidade de vida, né? É muito comum a gente se pegar no fato de não sentirmos nenhum aspecto de doença. Então você não está com necessariamente a sua pressão alta, você não sente uma dor de cabeça, você está assintomático, né? Para algumas questões, e você acha que somente por esse fato de não estar sentindo nada, não ter nenhuma característica de uma doença, logo você está com qualidade de vida, tá? Para entender um pouquinho, então, a gente tem aqui uma citação da Organização Mundial de Saúde que diz: é a percepção dos indivíduos de sua inserção na vida, no contexto da cultura
e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então a gente vai observar que para que a gente compreenda que estamos aí próximos ou distante de um padrão de qualidade de vida, existem alguns itens que devemos levar em consideração, que não somente a parte da movimentação corporal. Portanto, a gente observa aqui, ó, a qualidade de vida ela abrange questões objetivas e subjetivas, lembrando que você pode, em alguns casos, quantificar e outras não. Então tem, ó, sentimentos de bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico, emocional, parte de relacionamentos sociais, familiares, amigos, saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. E o autor nos pergunta, né, você está 100% em todas essas áreas? Todas essas variáveis você opta e você consegue observar e fala, nossa, eu estou bem em todas elas? Às vezes você está com um nível de alimentação bacana, às vezes você não está com nenhuma doença pré-existente, às vezes você está com nível de atividade física regular, né? Trazendo para a literatura mais atual o nível de exercício físico aí mais regular, porém você está com um problema no relacionamento, espiritualmente você não está bem, você está desencontrado ainda, a nível familiar, você tem um problema às vezes com um vizinho, com um amigo. Então, todas essas questões também são levadas em consideração para que você possa, sim, estar mais próximo do aspecto de qualidade de vida. Agora, cada variável dessa, ela pode ser consertada, ela pode ser analisada com carinho para que você possa entender onde há possibilidade de melhoria para que você esteja, como dito, mais próximo aí da qualidade de vida, tá? Chegamos aqui ao Pentáculo do Bem-Estar. Eu acho essa atividade muito legal, inclusive com todos os meus alunos do ensino médio eu procuro realizá-las. Bem, ela trata-se de uma estrela idealizada por um professor de educação física lá em 2006 e ela vai sendo preenchida, né, essas cores aqui vão sendo preenchidas de acordo com o seu nível de resposta em cada tema, tá? Então temos aqui 5 temas e ao todo 15 perguntas. Bem, então quando você está lendo cada pergunta, né, ou o professor, quem está ministrando essa aula, está conduzindo para você essas perguntas, toda vez que a sua resposta for nunca, você não pinta quadradinho nenhum, tá? Então ela tem aqui a numeração de 0 pontos. Quando a pergunta ela é às vezes, a sua resposta para aquela pergunta torna-se às vezes somente um quadradinho. Quando sua resposta é quase sempre, 2 quadradinhos, tá? Somado 2 pontos. E quando a sua resposta é sempre 3 quadradinhos, logo 3 pontos aí também. Vou dar um exemplo dentro de um tema de higiene, né? Se a gente pergunta assim, olha, você tem hábito de escovar os dentes após uma refeição? Então, se você fala assim, olha, não, eu nunca escovo. Tem países, gente, que o pessoal não tem esse hábito, tá? Então, você não pintaria quadradinho nenhum. Olha, às vezes eu escovo, pintaria um quadradinho. Você responde que quase sempre você escova 2 quadradinhos e se de forma coesa você achar que sempre você escova 3 quadradinhos. E a gente segue essa linha de raciocínio para todas as perguntas, ok? Bem, aqui então um resumo. Como eu falei, ó, nunca não pinta nenhuma parte, às vezes você pinta o pedacinho mais interno, quase sempre a parte interna é a parte do meio e sempre pinta as 3 partes. Vamos dar sequência agora para as perguntas. O primeiro tema fala sobre alimentação. E a primeira pergunta é: sua alimentação diária inclui pelo menos 5 porções de frutas e hortaliças? Pergunta 2. Você evita ingerir alimentos gordurosos e doces? Pergunta 3. Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo um bom café da manhã? Lembrando, gente, que ó, dentro de alimentação, as 3 perguntas que foram feitas, aí o aluno faz o seguinte, na primeira pergunta, que é a pergunta A, né, se ele tem que pintar um quadradinho, ele pinta esse quadrado aqui, ó, mais próximo do centro, tá? Se a pergunta dele dispõe de 2 quadradinhos, ele pinta esses 2 quadrados. Se a pergunta dispõe de 3, ou seja, sempre ele faz, né? Ele vai pintar os 3 quadrados. Esse padrão a gente segue para as outras 2 perguntas também. Então, possa ser que na A, ele pinte aqui, hipoteticamente, as 3 partes da estrela. Na B, ele pinte só a primeira. E na C, ele pinte 2. Então, esse padrão que a gente vai seguir dentro do pentáculo. Vamos agora para a atividade física. E as 3 perguntas de atividade física são: seu lazer inclui a prática de atividades físicas, exercícios, esportes ou dança? Próxima pergunta:
Ao menos 2 vezes por semana você realiza exercícios que envolvam força e alongamento muscular? E a terceira pergunta, você caminha ou pedala como meio de deslocamento e preferencialmente usa escadas ao invés do elevador? Na aba de comportamento preventivo, você conhece sua pressão arterial, seus níveis de colesterol e procura controlá-los? Você se abstém de fumar e ingerir álcool com moderação ou não ingere? Você respeita as normas de trânsito, né? Sendo pedestre, ciclista ou motorista? Usa sempre o cinto de segurança e se dirigir nunca ingere álcool? Eu até brinco com meus alunos que nessa pergunta H, eu acredito que eles tenham que pintar 3 estrelas, né? Que eles não ingerem bebida alcoólica. Na aba de relacionamentos, temos as 3 perguntas. Você procura cultivar amigos e está satisfeito com seus relacionamentos? Aqui pode entrar tanto relacionamento familiar, um relacionamento de cônjuge, relacionamento também entre amigos, tá? Bem, seu lazer inclui encontro com amigos, atividades em grupo, participação em associações ou entidades sociais? E a próxima pergunta, você procura ser ativo em sua comunidade, sentindo-se útil no seu ambiente social? Imagina o seguinte, você se vê um lixo no chão, você joga esse lixo fora, você procura ajudar as pessoas, tirando uma informação, ajudando alguém a atravessar a rua, né? Isso aí tudo pode entrar dentro desse contexto de resposta. E no controle de estresse, você reserva pelo menos aí, 5 minutos todos os dias para relaxar? Você mantém uma discussão sem se alterar, mesmo quando contrariado? Você equilibra o tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado ao lazer? Onde ler esse trabalho, podemos ler também estudo, tá? Para aqueles alunos que ainda não trabalham. Por fim, gente, essa estrela, ela vai estar toda pintadinha, ou não, dependendo das suas respostas, tá? E ao final, para o resultado aqui, a gente tem que fazer a seguinte contagem. Vamos supor que dentro de alimentação, aquele exemplo que eu dei, tá? Primeira pergunta, pintou-se 3, a segunda pintou 1 e a outra aqui pintou 2. Então a gente tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4, 5, 6. Essa contagem a gente vai fazer em toda a estrela, tá? Se tiver abaixo de 15 pontos, preocupante. De 16 a 30, pode melhorar. De 31 a 45, você está muito bem. Dando sequência, esse livro aqui é citado, tá? O Poder do Hábito, lá na página 14, e ele fala justamente de ações, muitas das vezes realizadas diariamente, que podem até não ser saudáveis, mas que continuamos realizando essas ações. Então pode ser dentro do aspecto de alimentação, de um aspecto espiritual, tratamento com a sua família. Então a gente tem que refletir um pouco sobre, tá? E ele explica aqui nesse livro o hábito, né? Como é que é o funcionamento do hábito no nosso cérebro. E diz que ele é importante para manter nossas vidas, porém, existem também formas de tentarmos modificá-los quando necessário. Olha que interessante a gente analisar como as práticas corporais podem nos ajudar a cuidar de nós mesmos, tá? É impossível a gente não analisar o cenário aí da pandemia do coronavírus, que nos acometeu recentemente, e observar que todo aquele padrão de isolamento social trouxe muito dano à nossa saúde, né? Então, restringindo aqui a prática de atividade de exercício físico, colaborando para o aumento de acúmulo de gordura, muitas pessoas acima do peso, perda de massa magra, favorecendo por consequência obesidade e doenças relacionadas ao sedentarismo, diversas essas doenças, tá? E o autor aborda justamente a sugestão de estudos que conferem que a prática de atividade e exercício físico podem fortalecer o sistema imunológico, tá? Combatendo inclusive o Covid. Entrando dentro desse aspecto de exercício físico, a intensidade do exercício e a prevenção que ele traz a possíveis doenças, há uma escala de percepção de esforço, gente, que é tranquila de se utilizar, que ela nos mostra como você está dentro de um exercício que você optou por realizar. É uma escala subjetiva de esforço, tá? Então, com base na escala de Borg, o apontamento dos números de 0 a 10, eles vão direcionar como está o seu esforço. Então, por exemplo, você pode estar em repouso, com a frequênciazinha lá 80, lembra que a frequência padrão de repouso vai de 80 a 100, tá? Então, você tem intensidade 1. Você pode estar muito leve a sua atividade, com uma frequência de 90, e assim, ó, vai seguindo a tabela, tá? Uma atividade moderada, com uma frequência de 130, então você tem uma intensidade 6.
E essa tabela você pode usar como referência para direcionar como é que está a sua atividade dentro de um protocolo de treinamento, tá? Frequência cardíaca, a gente pode se valer desde as esteiras ergométricas e bicicletas, com aquela área em que você coloca a mão e já aponta no visor, ou frequencímetro que você compra na internet, coloca uma fita peitoral, um relógio que ele vai te dar a sua frequência também no frequencímetro, tá ok? Falando de adaptações que o exercício promove no nosso corpo, nós temos que primeiro contextualizar a escolha do exercício físico, né? Se você escolhe por gosto, se você escolhe às vezes porque a única opção que tem num raio ali da sua casa é uma academia, mas se tivesse, por exemplo, uma atividade aquática, você optaria por fazer uma atividade aquática, tá? E dentro dessa escolha, normalmente, nossa escolha, tá? Ela está relacionada ao que gostamos ou conhecemos, ou ao que nos é ofertado, tá? Aquilo que nós conhecemos também. É muito comum a gente observar o advento de algumas modalidades mais novas. Quando veio aqui a febre do beach tênis em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas não conheciam essa modalidade e, ao conhecer, gostaram e começaram a praticar. E assim a gente vê outras atividades também em que, se você não apresenta para essa pessoa, ela não tem como adicionar no seu rol de escolhas. Então, toda atividade, gente, feita a médio ou longo prazo, ela vai trazer benefícios para a saúde, tá? E falando aqui de sistema aeróbio, que é um sistema de produção de energia que necessita muito do oxigênio para que a gente possa produzir essas moléculas energéticas. E tem algumas atividades que nós vamos observar que são específicas desse sistema energético, lembrando que principalmente atividade de médio e longa duração. Então, ó, treinamentos que demandam do sistema aeróbio, tá? Eles têm longa duração, como corridas longas, o ciclismo, a natação, tá? Só que o interessante de você analisar é o seguinte: eu posso ter uma natação feita dentro do sistema aeróbio, uma natação, por exemplo, em que você vai bater uma meta de 1.000 quilômetros nado, então você vai levar 25, 30 minutos de natação. E eu posso ter 50 metros crawl, que ele vai estar dentro do sistema anaeróbio, porque é uma atividade muito curta. Eu posso ter no atletismo também uma corrida de 100 metros, em que essa atividade ela dura segundos, né? Então ela está dentro também do componente em que não se aborda aí o sistema aeróbio. Bem, gente, é muito importante a gente observar essa palavrinha aqui, ó, predominância, tá? Por quê? Toda atividade física, por mais que eu esteja objetivando uma atividade física em que eu vá trabalhar via aeróbia, uma atividade longa, eu inicio essa atividade, uma corrida, por exemplo, nos primeiros segundos dessa corrida eu estou usando a via metabólica da creatina fosfato, que é uma via de curtos episódios de atividade, tá? E eu passo pelas vias anaeróbias, láticas e aláticas, para sim chegar na via aeróbia. Então a gente tem que entender que a predominância, se eu analisar uma partida de futebol, o seu componente total ele pode ter aí um aspecto aeróbio, porém ele tem micro intervalos anaeróbios, como os chutes, como os sprints, algumas corridas para um contra-ataque. Então, quando se faz dentro de fisiologia do exercício uma análise mais complexa de atividade, a gente entende que os termos que temos que utilizar é a predominância aeróbia, tá? Atividades em que há um predomínio maior desse tipo de exercício. E eles são exercícios de baixa intensidade com longa duração de tempo, tempos consideráveis, tá? Então, se eu dou um tiro de 100 metros, eu consigo fazer uma aplicação de intensidade na minha velocidade de deslocamento muito maior do que se eu tiver que manter essa corrida por 30 minutos. Então, toda atividade de predominância aeróbia, ela tem por característica uma intensidade mais baixa para que eu possa me manter nessa atividade durante muito tempo. Bem, aqui na página 19, o autor começa a trazer para a gente umas reflexões importantes, tá? Para que a gente possa adicionar e ter como critério aí nas atividades. Então, quando a gente faz um exercício, e muitas das vezes a gente se sente muito cansado, né? Você começa a fazer uma corrida e com 10 minutos daquela corrida você já não consegue nem permanecer correndo, você tem que andar e bate aquele sentimento de incapacidade. A gente tem que ter em mente que muitas das vezes é falta de treinamento. O seu corpo ele não está habituado a esse tipo de exigência física que você está começando a dar a ele. Então, ó, todo treinamento causa estresse no corpo, gente. E a partir desse estresse que ele passará por adaptações, tá? Essas adaptações elas podem ser agudas ou crônicas. Agudo é uma adaptação logo no início da atividade, no decorrer da atividade,
tá? Um exemplo, a sudorese. Então, você começa a fazer atividade física, você vai suar. Atividade crônica, quando você aumenta a sua capacidade aeróbia, né? Ou seja, aquela corrida que você fazia com 10 minutos, parava, agora você consegue fazer essa corrida, por exemplo, por 20 minutos, 25 minutos. Então, você melhora o componente aeróbio. Então, a gente vai observar algumas dessas adaptações, tanto agudas quanto crônicas, que a gente passa aí através da prática de exercício. Dentre as atividades agudas, tá? Então, aquelas que são rápidas ali no momento do exercício. Elevação da frequência cardíaca, uma vez que você está fazendo atividade física, há necessidade do coração bater mais rápido para enviar mais sangue, tá? Elevação da pressão arterial e temperatura corporal. Então, a sua pressão arterial, por conta do envio de sangue e o volume de sangue que está passando dentro do mesmo vaso, ela vai aumentar. E é comum que a temperatura corporal, por conta de processos metabólicos, vá elevar. Em consequência, a sudorese, para que você possa, como um efeito termorregulador, baixar a temperatura corporal. Aumenta a frequência respiratória, tá? Também para você reduzir aí a acidose sanguínea. Então, por conta do excesso de dejetos aí do processo respiratório, você tem que renovar esse ar, né? Trazer mais oxigênio e liberar mais gás carbônico também. E o aumento do volume muscular devido à vasodilatação. Então, é comum que no momento ali, o pump, que a gente chama, né? Seja numa atividade, gente. No geral aqui, tá? De força e também aqui tá falando de atividade no geral. E nas adaptações crônicas, nós temos a redução da pressão arterial de repouso. Então, aquela pessoa que tinha uma PA alta e às vezes fazia até o uso de medicamentos para controlar essa pressão arterial, é comum que ela reduza a sua pressão arterial de repouso. Então, ela reduz até miligrama de medicamento que ela está tomando. E alguns casos listados de pessoas que estavam numa escala de hipertensão que deixaram de ser hipertensas por atividade a longo prazo. Então, há um benefício na prática da atividade, tá? A pressão arterial sobe no momento da atividade, mas em repouso, em contrapartida, ela desce. Melhora o fluxo sanguíneo muscular, melhora na resposta vasodilatadora muscular, aumento da rede de vasos sanguíneos e aumento do volume muscular, tá? A hipertrofia, né, que a gente vai ter aí também, independente de ser um exercício específico de força ou não. Falando de força, gente, é uma capacidade muscular que exerce tensão contra uma resistência. E a gente vai observar que podem ter tipos de força aplicadas a essa resistência. Então, o treinamento, né? Ele deu o exemplo aqui do treinamento aeróbio, de flexibilidade, ou até mesmo treinamento de força. Ele nos permite literalmente melhorar o nosso corpo, tornando-o mais forte, funcional, econômico, saudável e gastando menos energia para realizar a mesma tarefa. Dentro dos tipos de força, nós temos a força máxima, que é a capacidade de realizar seu máximo de força durante a contração muscular voluntária máxima, tá? A força de velocidade, que é capaz de realização de altos índices de força em um tempo reduzido, e a força de resistência, que é a capacidade de manutenção de altos níveis de força durante o máximo de tempo. Cada tipo de força dessa, ela pode ser aplicada de acordo com alguma demanda que você tem aí em uma atividade específica. Por exemplo, quando você tem que, dentro de uma atividade de luta, dar um soco muito rápido, é uma aplicação de força com velocidade. Dentro de uma situação que você tem que superar uma carga, o halterofilismo, por exemplo, você tem que levantar ali, o objetivo é levantar aquela carga, tá? Você tem a força máxima. E também dentro de algumas competições de força, em que você tem que manter aquela carga durante muito tempo, tá? E dentro das atividades, gente, diárias, essas forças, elas também, de acordo com cada demanda. Então, se você tem que carregar um peso, né, do seu carro até a sua casa, então você tem que manter aquele peso durante muito tempo. Eu dou o exemplo do garçom que segura lá, né, aquele pedido e ele vai levar ali tendo que fazer uma isometria de músculos aqui de ombro. Então, existem outras aplicabilidades também na vida diária para cada tipo de força aqui descrita. Falando nessas competições de força, né, a gente tem alguns exemplos aqui em que os praticantes são desafiados a executar diversas tarefas que demandam tipos de forças específicos. Então, a gente tem, gente, com relação ao treinamento de força, algumas adaptações também que são realizadas. Então, nas agudas, o aumento da frequência cardíaca, aumento do volume sistólico, sístole, a contração muscular, tá? Aumento da secreção de testosterona, que é o hormônio predominantemente masculino,
lembrando que a gente tem testosterona nas mulheres também. Vasodilatação, que é o aumento da luz desse vaso. Redução da pressão arterial logo após o final do exercício. Síntese proteica, microlesões nas fibras musculares, que é o que faz o seu músculo crescer. Então, quando você vai para a academia, que você pega uma carga, você microlesiona esse músculo e o seu corpo entende que na reparação tecidual há necessidade de aumentar o volume muscular para superar aquela carga. E o que você faz, quando há uma adaptação muscular, você gera nova sobrecarga, porque o seu objetivo ali é aumentar aquele volume muscular. As adaptações crônicas, tá? Então, mantendo aí a frequência dessa atividade, hipertrofia, hiperplasia, aumento do diâmetro arterial e aumento de força como consequência. Lembrando que força não está relacionado somente a volume muscular. Força é um aspecto também relacionado à parte neural. Então, quantos neurônios motores você consegue recrutar para realizar aquele tipo de atividade, tá? Um exemplo clássico é pegar pessoas do halterofilismo ou pessoas praticantes de musculação que muitas das vezes não conseguem realizar algum tipo de força, seja ela força de resistência, uma força ali específica pura ou uma força de velocidade, em relação a outra pessoa que apresenta um volume muscular menor que ela. Então, lembrando que força está relacionada a volume muscular, mas a parte neural também. Bem, gente, flexibilidade. Então, ó, realizar movimentos com maior amplitude articular. E esse treinamento, tá? Traz aqui, ó, melhorias de suprimento sanguíneo, alívio imediato de dor, estímulos para orientação das fibras musculares. É muito importante você adicionar o treino de flexibilidade somado ao treino de força. Até mesmo por conta de aumento da amplitude articular e, ó, previne lesões e contrações imprevisíveis, tá? Então é muito comum que você veja, por exemplo, uma pessoa num agachamento não conseguir fazer um agachamento tão a fundo por conta de um encurtamento de músculos posteriores de coxa. Então, quando você quer desenvolver, por exemplo, mais a parte muscular, há necessidade também de olhar também para a parte da flexibilidade. Meu corpo, minha imagem. Gente, o cuidado com o corpo ele tem que ser algo natural, ele precisa ser algo que você vai naturalizar de fato e adicionar à sua rotina. E como a gente viu lá dentro do conceito de qualidade de vida, que existem vários fatores ali, tá? A gente entra também aqui na qualidade do sono. Quanto tempo você está dedicando, por exemplo, à rede social, né? Postura diante de situações da vida, se você é muito estressado, se você procura se controlar mais, né? Hoje eu tenho internalizado muito uma frase que às vezes eu prefiro ter paz do que ter razão, porque às vezes ter razão demanda muito gasto de energia para coisas em que às vezes se uma pessoa fala que 4 mais 4 é 20, tá bom, é 20, porque você não quer perder a sua paz ali naquele momento. Nem sempre a gente consegue, mas quando há a possibilidade da gente trazer isso para dentro de um contexto pensando na nossa qualidade de vida, também é bom, tá? A forma de como vamos cuidar do nosso corpo hoje se reflete amanhã. O Dr. Laí Ribeiro tem uma frase icônica que ele diz que quem não cuidar da sua saúde hoje haverá de cuidar da sua doença no futuro. Então, temos que pensar em implantar aí um corpo saudável, uma mente saudável, com qualidade, para que no futuro possamos ter aí uma vida adulta e uma velhice também com mais qualidade. Quando a gente fala em prevenção dentro de saúde pública, alguns estudos apontam para a gente que 75% dos casos de doenças não transmissíveis poderiam ser explicados por má alimentação e baixos índices de atividade física, tá? Então a gente observa aqui, ó, que baixo condicionamento respiratório pode dar início a doenças cardiovasculares, e o autor ele contextualiza justamente que se a população fosse mais ativa, se a prevenção primária, que é a atividade física, a alimentação, boas noites de sono, se ela tivesse uma instrução e fosse ofertado a ela com qualidade, que ela pudesse fazer aí essas atividades, reduziríamos muito aí o número de pessoas doentes. Quando falamos da invenção do SUS, tá? Lá na Constituição de 88, nós vemos que alguns problemas, como a demora de atendimento, né, para hospitais sem leitos ou até mesmo estrutura precária, ela poderia ser evitada, assim como desenvolvido aqui por esse autor. Então observa aqui, gente, ó, que internações associadas, por exemplo, à diabetes, o quanto se gasta e o quanto poderia ser economizado. E a gente tem outros exemplos, como medicamentos para diabetes, internações por doenças cardiovasculares, medicamentos para hipertensão. Então, se a prevenção primária fosse feita, até mesmo a nível econômico, nosso município, nosso estado e o nosso país
teria aí também esse benefício. Quando a gente fala de tempo aplicado, eu costumo dizer para a galera que quanto mais você puder aplicar, dedicar o seu tempo a cuidar do seu corpo, melhor. Então vamos lá, se você quer manter aqui, ó, de acordo com o autor, tá? Macedo e Ladeia, manter o peso corporal, 30 minutinhos todos os dias. Se você quer prevenir o ganho de peso, 60 minutos todos os dias. E para mudança de comportamento e até mesmo aspecto corporal, 150 minutos todos os dias. Então, a pessoa que vai 2, 3 vezes por semana em uma atividade aí de um exercício, seja uma academia, seja um exercício laboral, e você acha que está fazendo muito, cara, nem o mínimo previsto você está fazendo. Eu dou o exemplo do lado financeiro, né? Um salário mínimo hoje, você vive bem? A gente não quer sempre mais dinheiro para ter mais conforto e o seu corpo. Aí você dá o mínimo para o seu corpo, e às vezes até abaixo do mínimo, e você se conforma com isso. Então, isso deveria ser algo também refletido por nós. E dentro dessa reflexão, a gente aponta aqui que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública disparados, tá? E existe um índice chamado de IMC, que é um índice muito usual para que a gente possa ver em que momento, né? Ele não é um índice tão fidedigno, ele torna-se subjetivo em alguns casos, porém é um dos índices muito utilizados. Então a gente pega peso do indivíduo sobre a altura ao quadrado para que a gente possa achar o dado. Então você vai botar aqui o peso em quilos, a altura em metros, você multiplica essa altura, depois divide esse peso pela altura e você vai ter um resultado. Esse resultado, se for abaixo de 18,5, abaixo do peso, você pode ter um peso normal, sobrepeso e os 3 graus de obesidade. Que tal realizar agora esse cálculo e ver, dar um pause aqui no vídeo e ver em que quadro você está aqui para que você possa repensar algumas estratégias no seu dia a dia. Outras atividades aqui que a gente pode utilizar para análise corporal é a bioimpedância, tá? Ou o adipômetro, que vai ver aí, de fato, aí a quantidade de gordura. Por quê, gente? Eu posso ter uma pessoa obesa, de fato acima do peso, que vai estar um IMC muito alto, porque a gente utiliza peso e altura. E eu posso pegar um indivíduo da mesma altura, porém com massa magra. Então eu pego uma pessoa muito treinada, com volume muscular muito grande, e às vezes o gordinho e o fortinho, ambos têm 100 quilos e ambos têm 1,80 m. Então o IMC deles vai dar o mesmo resultado. Então por isso que pessoas treinadas preconiza-se outros tipos de avaliações para que a gente tenha menos subjetividade no encontro aí das conclusões dessa avaliação. Chegamos à parte tecnológica, né, dos dispositivos que nos são apresentados, e o autor finaliza, gente, falando aqui de tecnologias que podemos vestir, como relógios, pulseiras, óculos, e com acesso à internet e outras tecnologias que também podem ser utilizadas aí na prática de atividade física. E nós temos aqui, ó, a apresentação dele no óculos inteligente, né, que a Ray-Ban tem feito aí em parceria com a Meta, na qual esse óculos vai nos trazer aí uma realidade muito interessante de mostrar pontos aí de comércios próximos. Já é possível utilizar, por exemplo, aplicativos em celular que vão dar a trajetória que você correu, quantos quilômetros, mais ou menos a estimativa de gasto calórico. Então, eu acho que a gente tem que também utilizar a tecnologia a favor aí de aquisição de saúde. Gente, chegamos ao fim dessa apresentação. Espero que tenha ficado claro para você. Tá? O objetivo aqui é pegar um conteúdo denso e passar de forma mais tranquila, com a apresentação de imagens, para que você possa absorver esse conhecimento de forma mais simples, tá? Se ficou claro para você e você quer que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, envie esse vídeo e aqui tá as redes sociais para quem quiser seguir aí no YouTube ou no Instagram. Ambas as redes eu procuro adicionar muito conteúdo de atividade física, saúde e diversidade esportiva, tá? Vou deixar na descrição também aqui um vídeo sobre o questionário dessa aula aqui para que vocês possam testar o conhecimento de vocês, tá ok? Fiquem com Deus.